Eu sou Henrique Javi, sou físico de formação e mestrando na área de segurança de aviação. O mais importante da minha história, da minha trajetória, é que eu me apaixonei por gestão há mais de 20 anos e atuo nessa área principalmente nos segmentos de saúde e educação. O convite de hoje é que vocês venham até aqui para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a importante arte da tomada de decisão. Uma das grandes dificuldades dos tempos modernos é a gente alinhar um pouco como é que cada pessoa se reage frente aos desafios. E essa realidade, que é natural a qualquer pessoa, se torna um pouquinho mais grave quando falamos de um gestor. Quando a gente fala de qualquer pessoa que assume a gestão, sobretudo de entidades complexas, de ações e serviços complexos, isso muda completamente e amplifica ainda mais a responsabilidade de estar antenado de uma forma mais ampla, mais geral e mais precisa da realidade. Quando nós não conhecemos a realidade ao nosso entorno, normalmente tomamos decisões baseadas em erros. Então, existe uma arte por trás da gestão que é sempre de buscar tomar decisões baseadas em fatos. Aí a gente vai aprender um monte de coisa, a gente vai ter que desenvolver habilidades para ser sensível aonde colocar a pergunta certa para receber a resposta ótima àquilo que nós queremos realizar. Por essa razão, a visão mais ampla, a visão mais amplificada do gestor é que permite que se tomem as melhores decisões em gestão. A gente, desde criancinha, é levado a observar o mundo como uma grande média, é a mais famosa das medidas de tendência central. Esse treinamento que a gente recebe desde cedo, levarmos-nos à média, faz com que frequentemente a gente adote a medida de tendência central para tomar decisão. Ela é muito relevante, ela é muito expressiva, ela somada com qualquer outra medida de tendência central, ajuda muito a gente a entender o momento. É uma fotografia, é uma realidade, é um espectro da realidade que nós estamos vivenciando. Obviamente com um monte de vieses, porque dentro de uma média você pode ter uma variação muito alta, e aí você precisa de medidas complementares para entender o tamanho dessa variação, mas ela é boa, ela é interessante para ajudar a mostrar uma fotografia da realidade. Mas qual que é o risco imbricado em tudo isso? Que a gente não torne a média a forma ou qualquer medida de tendência central, tá certo? Eu estou usando o exemplo da média porque ela é a mais comum que a gente utiliza no cotidiano, é aquilo que a gente está mais familiarizado. E o erro, e talvez o risco maior, é utilizar a medida de tendência central para imaginar como que será o futuro, como será o desdobramento das coisas. Pequenas variações médias de temperatura, por exemplo, estão demonstrando um aquecimento do planeta Terra. Isso é só para exemplificar. Então imagine, se a gente tivesse com a mentalidade do início do século passado, imaginando que a média era a nossa referência, nós não íamos perceber a tendência real do aumento da temperatura do planeta. Então a média é interessante para entender a realidade da temperatura hoje, mas ela se torna menos útil para tomar uma decisão, que ações eu devo tomar para o futuro, por exemplo, para garantir que esse aquecimento não aconteça ou cause dano. Assim é na empresa, no seu negócio, na sua escola, é assim que funciona o processo de decisão. É utilizando algumas medidas, como as de tendência central, com relevância, para entender um pouco da realidade de uma forma, vamos dizer, menos rebuscada, e utilizar ferramentas importantes para prospectar de forma real como é que pode se desdobrar o futuro, porque afinal de contas a decisão do hoje é aquela que repercute, é o caminho que você escolhe que direciona a sua instituição daí em diante. Super interessante a gente entender que
e talvez a gente não esteja muito habituado em imaginar, é que uma das características principais que o gestor precisa ter é sensibilidade. E essa sensibilidade, ela deve estar presente desde o início do processo. Isso puxa outro pré-requisito. Se eu preciso ser sensível a um processo, eu também preciso conhecer muito bem o processo qual que eu estou gerindo, para que dessa maneira essa sensibilidade vá se tornando mais aguçada, mais treinada e mais preparada. Então, em linhas gerais, a gente tem que estar antenado que essa característica do gestor na tomada de decisão, ela está qualificada no final e no início de tudo a uma questão da qualidade do produto que é entregue. É dentro da percepção de como é que nós podemos fazer o nosso melhor. Eu costumo dizer que a gente pode ter qualquer coisa maravilhosa, sabe? O ser humano criou coisas incríveis, desenvolveu tecnologias fantásticas, mas no final das contas, a assinatura de cada produto, de cada serviço que a gente entrega para alguém, é a assinatura de um ser humano, de um profissional, de alguém que está por trás daquilo lá. Quando você pega aquele produto, quando você usufrui de um serviço, você está procurando a assinatura de alguém. E é esse grande diferencial que traz dentro dessa percepção da gestão, é imaginar que ao final de cada coisa a gente está querendo entregar o nosso melhor. E para entregar esse melhor, a maestria está em buscar extrair o máximo possível da nossa qualidade e entregar dentro disso o produto. Isso é muito importante porque no normal a gente acaba vendo coisas e não percebendo as pessoas por trás dessas coisas. E é bom lembrar, se eu quero que se identifique minha qualidade no produto, a coisa que o gestor não vai querer nunca é que seja identificada uma qualidade inferior ou que cause algum demérito a si. E é essa, talvez, aí a grande mote, o grande segredo, o grande processo todo para entender o quanto que esses modelos podem ser importantes para que a gente possa fazer esse melhor.